Capítulo 8 A noite de núpcias. Sia Qingyue não perguntou novamente. Desde que até aquela mulher de vestido branco com tão alto pedigree e status exaltado estava certa que aquilo não era possível, então não deveria nem ter a menor chance para aquilo ser possível. Qingyue, eu sei que você tem vontade de pagar o débito de gratidão desde que sua vida foi salva quando você era pequena, para até mesmo ir tão longe quanto atrasar seu retorno para a nuvem congelada de Asgard, mas você se casando com ele já deveria ser suficiente para pagar essa obrigação. Quando você retornar para a nuvem congelada de Asgard, sua identidade será revelada. Embora ele deva ser mais ridicularizado depois de sua partida, seu status como sendo marido de uma discípula da nuvem congelada de Asgard permanecerá intacto. Pelo menos na pequena cidade nuvem flutuante, com esse tipo de status prestigioso, ninguém ousará prejudicá-lo fisicamente. A dama de branco disse com um tom de voz reconfortante. Sia Qingyue concordou levemente, eu espero que sim. Sua profunda veia está desabilitada e ele também não possui nenhuma outra força. Ele nunca será capaz de conseguir nenhuma realização em toda a sua vida. Mas você é bonita e esperta. Talentos da sua natureza nascem a cada centenas de anos. De outra maneira, nosso Lorde não deixaria você quebrar as regras dessa maneira e se casar. Casar com você será sua maior fortuna e sorte em toda a sua vida. Você dando esse passo já é justiça suficiente. Se seu pai continuasse vivo e esperto o suficiente, ele iria ter cancelado esse casamento. Eu tenho que ir, eu venho te buscar daqui um mês. Durante esse período, eu não estarei longe. Se você encontrar qualquer problema irresolvível, me escreva uma carta e me mantenha informada. Eu me despeço da professora. A mulher de branco se virou. De repente, um lindo rosto com um toque de frieza pôde ser visto. Ela não usava maquiagem em sua pele tão macia quanto uma peça de jade branca como a neve. As pessoas não tinham o que fazer a não ser pensar nos termos beleza em forma de gelo, ossos de jade, um rosto de neve e lábios de pérolas para descrevê-la enquanto eles a olhavam. Suas características faciais eram tão esquisitas quanto perfeitas. Ela era charmosa de uma maneira que até mesmo fazia as pessoas incapazes de olhar para ela. Alguém poderia pensar que ela era tão santa quanto sublime quando olhassem para ela. Ela era como uma fada que tinha ascendido para além da nirvana, que não era contaminada por ninguém do domínio humano. Ela abriu a janela e seu corpo tremeu levemente. Como se acompanhado por um espírito de gelo invisível, parecia como se ela tivesse se dissolvido do lugar onde ela estava. Salão principal do clã Xiao, cheios de convidados da casa. Sétimo tio Liu, por favor beba. Xiao Ti respeitosamente ofereceu um copo em frente de um gentil homem de meia idade. A pessoa chamada sétimo tio Liu se levantou enquanto começou a gargalhar. Ele levantou seu copo e bebeu o conteúdo. Ele falou com um sorriso, meu sobrinho, eu era um dos melhores amigos de seu pai, agora que eu vejo que você formou sua própria família e se casou com uma esposa tão boa, meu coração está feliz por você. Obrigado sétimo tio Liu. Primeiro Elder, por favor beba. O primeiro Elder do clã Xiao pegou o copo e bebeu tudo de uma vez só. Ele então bateu forte o copo de vinho na mesa. Durante todo o processo, tirando um ramo através de seu nariz, ele não disse uma única palavra ou olhou para Xiao Ti nos olhos. Mesmo com aquela atitude, bebendo o copo de vinho de Xiao Ti, ele já tinha expressado a quantidade de consideração que ele tinha dado para Xiao Ti. Xiao Ti também não disse nada e se dirigiu para a próxima mesa. Justo quando ele andou 2 passos,
Xiao Li cuspiu no chão e abriu sua boca enquanto falava em um tom duro e frio para que Xiao Che pudesse ouvir. Uma flor tão delicada foi plantada no meio da merda. Bah! A expressão de Xiao Che permaneceu a mesma. Seus passos consistentes não pararam como se não tivesse ouvido o que ele tinha acabado de dizer. Aquilo era apenas para quem não olhasse de perto, seus olhos endureceram e uma profunda frieza condensada se escondeu atrás dele. Ele foi para o lado do segundo elder, Xiao Bu. Xiao Che o reverenciou levemente. Segundo elder, Xiao Che te oferece um copo. Xiao Bu não se importou em olhar para Xiao Che nos olhos, mas ele abriu sua boca e disse levemente: querido Yang, ajude-me a beber isso. Sim, avô. Xiao Yang disse sem hesitação. Ele pegou o copo de vinho que Xiao Che ofereceu e bebeu tudo, apenas fazendo um som, glup. Um copo de vinho presenteado para um elder mas bebido por seu neto, isso não mostrava mais apenas desdém. Isso era um tipo de humilhação pública. Depois de beber o vinho, Xiao Yang colocou o copo na mesa e sentou em seu assento, sem disfarçar que seus olhos estavam cheios de escória e ridículo. Xiao Che não disse nada novamente. Ele apenas concordou e levemente se moveu para a próxima mesa. E como antes, logo que andou 2 passos, um sussurro frio foi ouvido: Ramph, lixo é lixo. Mesmo se um lixo subir no clã Xia, ele continua um lixo. Xiao Lai, aquele velho bastardo, está atualmente querendo depender de sua nora. Bah! A voz continha um profundo desdém, sarcasmo e, é claro, inveja. Mesmo que não mencionassem a riqueza do clã Xia, se alguém falasse sobre o talento de Xia Qinghui. Se ela não tivesse se casado com Xiao Che mas sim com seu neto Xiao Yang, sua gargalhada que vinha de seus sonhos poderia atualmente se tornar audível. Xiao Che pretendeu não ter escutado aquilo e caminhou sorrindo. Xiao Che terminou seu brinde e enviou os convidados para fora. A longa noite do banquete tinha acabado. Durante todo o processo, as pessoas que genuinamente o parabenizaram e o enviaram seus melhores desejos eram tão poucas que Xiao Che poderia contá-las com seus pequenos 10 dedos. Inúmeras pessoas foram muito educadas com ele. Depois de tudo, hoje era seu casamento, mas ele viu claramente o desdém em quase todos os seus olhares. Algumas pessoas sussurraram, algumas estavam com inveja e com raiva. O restante tinham abertamente a expressão com escória e outros pensamentos negativos como lixo e sem valor claramente em seus rostos. Sua profunda veia estava debilitada, era fato que ele não iria ter grandes conquistas durante toda a sua vida por causa daquilo. Então eles não tinham que serem amigos ou educados com Xiao Che. Eles não se importavam se eles ofendessem ele porque mesmo se ele ficasse ofendido, ele não poderia fazer nada contra eles com sua profunda veia debilitada. Diante desse lixo eles podiam ser inescrupulosos e não se importarem, prontamente mostrando suas superioridades. Eles se sentiam fortes quando desdenhavam daquela pessoa que nunca se tornaria alguém na vida, apenas alguém que era mais fraco do que eles. Essa é a feia realidade da natureza humana. Vê-a descansar mais cedo. Xiao Lai deu um tapinha nos ombros com um sorriso gentil em seu rosto. Xiao Che não sabia o que estava escondido atrás do sorriso de seu avô desta vez. Enquanto Xiao Lai se tornava mais e mais velho, seu temperamento se tornava mais e mais gentil. Mas quando ele era jovem, ele era como uma pólvora que poderia ser facilmente acessa. Se alguém o irritasse, ele iria fazer aquela pessoa ficar com 10 vezes mais raiva e ninguém ousaria provocá-lo. Xiao Che sabia muito bem que o temperamento de seu avô não tinha amolecido por causa da idade, mas sim por causa dele. Em ordem de proteger seu neto inútil, ele se tornou gentil e amoleceu.
Mesmo que ele fosse desdenhado, enquanto eles não cruzassem o fim na linha, ele iria suportar do melhor jeito que ele poderia. Dessa maneira, não haveriam inimigos que iriam se vingar em seu neto depois que ele morresse. Como a pessoa mais poderosa na cidade nuvem flutuante, o quinto elder que ninguém costumava ofender, agora não era mais respeitado ou temido pelos outros elders. Isso era verdade no caso das gerações mais novas também. Olhando as costas de Xiao Lai, imagens de gargalhadas e desrespeitos apareceram na mente de Xiao Che. Ele cerrou os punhos lentamente. Seus olhos se estreitaram e irradiaram a imagem de uma espada de gelo. Em seguida, o canto de sua boca se abriu e revelou um sorriso que poderia fazer os cabelos de uma pessoa cair. Xiao Che definitivamente era uma pessoa vingativa. Como alguém que possuía muitos atritos, nos últimos 6 anos no continente Nuvem Ejar, seu coração que estava cheio de ódio se lembrava de tudo. Ele lembrava de todos que tinham sido gentis com ele, mas também todos que não tinham sido gentis com ele. Ele mantinha aquilo bem fundo no seu coração, até chegar o tempo de se vingar mesmo pelo menor dos atritos que ele tinha. Vocês caras irão se arrepender. Um som profundo lentamente se alargou na boca de Xiao Che como se fosse uma maldição. Desde que Deus me deu essa chance de ser outra pessoa, como eu posso deixar meu avô e eu sofrermos com esse bullying? De volta em seu pequeno quintal, a lua ainda estava pendurada no céu. Xiao Che caminhou até o canto de seu quintal e esticou sua mão esquerda. Repentinamente, flechas de água saíram de sua mão. Durante o casamento, ele não podia evitar de beber muito vinho. No final, ele bebeu tanto que parecia que ele mal podia ficar em pé. Na verdade, ele estava claramente sóbrio. Não era que ele tinha uma alta capacidade para beber, mas foi por causa da pérola de veneno do céu. Todo o vinho que ele tinha bebido foi transferido para a pérola de veneno do céu. Desde que a pérola se tornou uma só com seu corpo, ele manipulava ela como se fosse parte de seu próprio corpo. O som de Hualala foi ouvido por um longo tempo até que todo o vinho tivesse sido removido da pérola de veneno do céu. Xiao Che ergueu sua mão esquerda coberta de vinho e sorriu. Ele esfregou o vinho diretamente em seu rosto e segurou sua respiração até seu rosto ficar vermelho. Tropeçando, ele abriu a porta de seu quarto enquanto ele cambaleava para a direita e para a esquerda, como se estivesse bêbado. A porta foi aberta e o cheiro de vinho seguia Xiao Che enquanto ele tropeçava no quarto como se fosse cair a qualquer momento. Ele estranhamente ergueu sua cabeça e olhou para Xia Qingyue. Xia Qingyue sentada na cama com seus lindos olhos fechados. Estava extremamente quieta. A fraca luz das velas iluminavam seu macio e lindo rosto, adicionando um sentimento de algum feitiço místico que ninguém poderia resistir. Os olhos de Xiao Che brilharam e seus pés tropeçavam enquanto ele andava em direção a Xia Qingyue. Minha esposa, eu te deixei esperando por muito tempo, vamos, agora nos podemos, usar o quarto de núpcias. Xia Qingyue repentinamente abriu seus olhos e casualmente acenou sua mão. Uma força fria e irresistível varreu Xiao Che e ele foi arremessado para fora do quarto. Xiao Che caiu de bunda e tinha quase caído sobre a mesa de pedras no quintal. Xiao Che estava com dor e esfregou sua bunda. Isso precisou de bastante esforço dele e então ele gritou bravo, droga, Volt me bateu o mais forte que você poderia, qualquer um iria pensar que você está planejando matar seu marido. A porta bateu. Xiao Che tentou a abrir mas descobriu que o quarto estava firmemente fechado. Xiao Che de repente ficou deprimido, essa mulher, nem mesmo fale em flertar, mesmo piadas são levadas tão seriamente. Posso realmente viver feliz desse jeito?
Eu realmente estava apenas brincando, além disso, eu estou no mais baixo grau nível do domínio profundo elemental. Mesmo se eu quisesse fazer alguma coisa com você, isso seria impossível. Xia Qingyue não respondeu. Xiao Te ficou na porta por um longo tempo, mas a porta não mostrava o menor sinal que ia se abrir. O pequeno quintal de Xiao Te tinha apenas uma casa. Não precisa nem mencionar que não tinha outros quartos para ele. Se fosse um dia normal, ele poderia sorrateiramente deslizar para o quarto de sua tia para dormir. Mas hoje à noite foi seu casamento, então não era apropriado para ele dormir em qualquer outro lugar. Quando um vento frio da noite passou, Xiao Te se arrepiou e pareceu que ele ficou menor. Ele bateu na porta novamente e disse baixo: Rei, você realmente não vai me deixar dormir para fora, vai? Você deve saber que existem muitas pessoas no clã Xiao que gostariam de colocar as mãos em você. Eles estão muito irritados porque hoje foi nosso casamento. Eles perceberam que alguém tão talentosa quanto você não me deixaria tocá-la mesmo se estivermos casados. Então eles devem estar esperando alguma coisa acontecer para rirem de mim. Se eles vierem e ver que estou trancado para fora, eu irei me tornar o foco de risos para sempre. Não importa o que, eu continuo seu marido. Você realmente tem o coração para me ver sendo a piada dos outros. O quarto continuava completamente silencioso. Logo quando Xiao Te teve a ideia de chutar a porta do quarto, a porta fechada finalmente se abriu. Xiao Te se apressou tão rápido quanto um raio e fechou a porta com um bang. Xia Qingyue permaneceu na cama com a atitude anterior. Embora ela apenas estava sentada na cama, ela emitia uma elegância nobre. Seus lindos olhos levemente se viraram, olharam para o frustrado Xiao Te e disse com uma voz fraca: Você não está permitido de se aproximar mais de 5 passos de mim. Então onde você vai me deixar dormir? Xiao Te coçou seu queixo. O quarto era pequeno, apenas tinha uma cama, uma mesinha, uma mesa para comer e 2 armários. Se alguém andasse de um lado para o outro no quarto, daria 8 passos no máximo para atravessar todo o quarto. Você dorme na cama. Xia Qingyue levantou-se da cama. Não precisa. Xiao Te finalmente recusou e se sentou no canto mais longe de Xia Qingyue e fechou seus olhos. Embora Xia Qingyue talvez fosse 100 vezes mais forte que ele, sua dignidade como homem se recusou a deixar uma garota dormir em qualquer lugar enquanto ele dormia em uma cama.